Agora aberta a linha internacional com a Europa. Claro, o mundo todo está voltado para a apuração da eleição americana. O Felipe Killing atualiza a repercussão na Europa da eleição para o cargo político mais importante do mundo. Bom dia, Killing. Bom dia, Pedro, Thaís, Mariana e a todos aí no Brasil. Planeta acompanhando de perto a apuração dos votos nos Estados Unidos. Aqui na Europa não é diferente, até com reações no mercado, né? As bolsas na manhã de hoje aqui no continente variam entre perdas e ganhos, bastante volatilidade. Já na Ásia, as bolsas fecharam em alta. E no campo político, o primeiro-ministro da Eslovênia parabenizou já Donald Trump pela vitória, mas vale destacar que a Eslovênia é a terra de Melania Trump, mulher de Donald Trump. No geral, o tom dos políticos aqui na Europa tem sido de muita cautela. Inclusive, a ministra da Defesa da Alemanha se mostrou apreensiva em relação ao que disse Donald Trump sobre a vitória antes mesmo da apuração ter sido completada e também sobre fraudes, dizendo que é uma situação explosiva e que pode gerar crises constitucionais. Alguns outros políticos da Alemanha estavam esperando uma vitória de Biden, né, mais folgada pelo menos até agora, e dizem que mesmo se ele for eleito, a Alemanha teme que ele pode não ter o controle total da agenda nos Estados Unidos para aplicar algumas pautas que são de interesses dos alemães. A ministra do Exterior da Espanha disse que os líderes americanos devem ter paciência e esperar pela contagem dos votos. E o ministro de Relações Exteriores da União Europeia falou que é preciso esperar o resultado e que o bloco europeu vai continuar trabalhando para fortalecer essa aliança transatlântica com os Estados Unidos. Hoje pela manhã, o ministro de Relações Exteriores do Reino Unido, Dominic Raab, deu uma entrevista à BBC e também adotou um tom de muita cautela. Diz que, independentemente de quem ganhar, essa relação transatlântica entre Reino Unido e Estados Unidos é mais importante do que qualquer candidato ou qualquer partido e que o governo de Boris Johnson vai trabalhar com quem seja o presidente dos Estados Unidos. Mas especialistas afirmam que uma vitória de Donald Trump seria melhor para o atual governo Boris Johnson, já que eles possuem visões semelhantes em várias questões. Já para a União Europeia, existe de forma velada uma torcida por Joe Biden, até porque Donald Trump saiu do Acordo Climático de Paris de forma unilateral, ameaçou deixar a OTAN, saiu também do acordo nuclear do Irã, golpes que foram sentidos neste lado do Atlântico, mas por enquanto, tom de muita cautela aqui e também muita ansiedade na apuração dos votos do outro lado do Atlântico. E deixando de lado a observação muito de perto da eleição nos Estados Unidos, é claro que a Europa também, nesse momento, passa pela preocupação da segunda onda do coronavírus, não é, Killing? Com a Itália também decretando lockdown a partir de agora? Olha, a situação está complicada porque os médicos italianos falaram em tsunami de novos contaminados, pediram mais ações do governo, que já falou que deve adotar um lockdown light a partir da semana que vem. Lembrando que durante a primeira onda a Itália foi o primeiro país a adotar quarentena total, mas agora os políticos estão mais receosos, até porque existe uma revolta popular, muitos protestos contra novas medidas restritivas e também, se você adota lockdown, precisa dar apoio financeiro. E a Itália, assim como vários países aqui do continente, está quebrada. O país registrou 353 mortes, segundo o último balanço, o pior número desde maio, mas é a França que mais preocupa agora. Foram 854 óbitos, segundo o último balanço, o maior número desde 15 de abril. Muito alto, né, Kirin? Pelo tamanho, se a gente pensar que no Brasil, no pico da pandemia, a gente tinha 1.200, 1.300 mortos, mas é claro que a população brasileira é muito maior que a francesa. Esse número é altamente expressivo, né? Exatamente, a gente está falando de um país de por volta de 65 milhões de habitantes, 854 mortes, e segundo projeções, esses números devem continuar crescendo, porque a França impôs lockdown no país há uma semana, e esses óbitos registrados agora são reflexos do que aconteceu há 4 ou 5 semanas atrás, porque existe um processo até os óbitos serem contaminados. Então, o que médicos dizem é que nas próximas 2, 3 semanas os números devem continuar subindo, só para começar a descer a partir de dezembro. Então, esse mês de novembro será bastante complicado aqui na Europa.
Felipe Killing volta conosco direto de Londres, na Europa, para atualizar as informações ao longo do dia aqui na programação da Rádio Bandeirantes, que tem correspondente nos Estados Unidos, na Europa, para que você não perca nada da repercussão da eleição americana ao longo de todo o dia de hoje, claro, nos próximos dias. E o Killing também acompanhando essa questão do coronavírus que tem chamado a atenção no velho continente. Bom trabalho para você aí, Killing. Até a próxima. Valeu, grande abraço.